A pergunta sobre como surgiu a vida é uma das mais antigas e mais fascinantes da ciência. Há bilhões de anos, o nosso planeta era um lugar inóspito, com pouco oxigênio disponível, muita atividade vulcânica, mares em formação e uma atmosfera muito diferente da atual como nós conhecemos. Ainda assim, foi nesse cenário que surgiram as primeiras formas de vida. Nessa aula, nós vamos investigar, baseando-se na ciência moderna, quais foram os processos e moléculas que permitiram que a vida se desenvolvesse no nosso planeta. Eu sou o Felipe Zanetti, estudante de Biologia, e seja muito bem-vindo ao Projeto C14. Se você gosta de Biologia, Evolução, Paleontologia, eu convido você a seguir o projeto e curtir esse vídeo, compartilhar para alguém que também seja apaixonado nesses temas. Também convido você a conferir o nosso Apoia-se no primeiro comentário fixado aqui, onde você pode apoiar de fato diretamente o canal a se manter vivo e se estruturar cada vez melhor. Quanto mais qualidade eu consigo trazer, quanto mais tempo eu consigo me dedicar, melhores os conteúdos ficam, né? Isso aí é meio óbvio, mas eu ficaria muito grato se você conferisse, tem algumas recompensas aí para quem está apoiando, ok? Bom, se você está acostumado já com esse tipo de vídeo no canal, né, as nossas videoaulas, você vai perceber que hoje vai ser uma coisa mais simples, porque eu estou em semana de prova, né? Eu estou no 4º ano da graduação em Biologia, então eu não estou com muito tempo essa semana, mas em breve aí voltamos à nossa programação normal. Bom, para a gente entender como surgiu a vida na Terra de fato, a gente tem que entender como surgiu a Terra. De uma maneira geral, a Terra tem 4,6 bilhões de anos, se formando a partir do incrustamento de poeiras, né, que orbitavam aí o nosso Sol jovem. Nesse processo, nós tivemos uma diferenciação química, onde os metais mais pesados, né, os materiais mais pesados se concentraram no núcleo e os mais leves foram se concentrando nas camadas posteriores e exteriores da Terra. Posteriores não, exteriores. Além de irem, claro, para a atmosfera. Se você assistiu a videoaula sobre o Adeano, você vai lembrar que nessa época, basicamente, a Terra era uma bola de fogo, onde a vida não conseguiria prosperar de maneira alguma, primeiro porque nós não tínhamos oceanos estáveis, nós tivemos as primeiras crostas estáveis, né? Uma forma de continentes, de formações que eram estáveis até certo ponto, mas que eram remodelados o tempo inteiro graças a vulcanismos e, enfim, ação de impactos de objetos vindos exteriormente da Terra. Então isso não possibilitou a Terra sustentar a vida. Isso até cerca de 4 bilhões de anos atrás, aproximadamente. Uma das grandes diferenças da Terra que suporta a vida para a Terra primitiva é que a nossa atmosfera não tinha oxigênio livre, o que é um grande impedimento para o desenvolvimento, né, de qualquer forma de vida. Os principais componentes da atmosfera nessa época eram gás carbônico, vapores de água, enxofre, amônia, nitrogênio, que são gases, claro, são elementos que a gente consegue encontrar hoje em dia, mas não na abundância que eles tinham naquela época. E sem uma camada de ozônio para proteger a Terra, a radiação ultravioleta atingia diretamente a superfície do planeta, o que impede, né, isso acabaria com qualquer forma de vida moderna, mas é fundamental para algumas reações químicas que futuramente vão possibilitar o surgimento da vida. Cerca de 4,4 bilhões de anos atrás, a Terra já tinha água em abundância. Um dos materiais mais importantes que existem quando nós vamos falar sobre a história da vida na Terra é o zircão, porque é através dele que nós temos evidências do surgimento de mares primitivos, que no caso eram mares rasos que serviam como grandes depósitos de reações químicas, onde estavam ali concentrados sais minerais, metais, gases, enfim, alguns materiais que surgiram através do intemperismo e da atividade vulcânica. O intemperismo, no caso, é o intemperismo das rochas. Outro evento importante também foi o bombeamento tardio, que aconteceu entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás, onde a Terra e outros corpos do Sistema Solar foram atingidos por meteoritos e cometas, o que num primeiro momento trouxe sim destruição em massa, mas também pode ter trazido alguns compostos orgânicos essenciais para o desenvolvimento da vida ou simplesmente fornecido energia para as reações químicas que já estavam acontecendo. Sendo assim, o cenário da Terra primitiva era a combinação de alguns fatores. Uma atmosfera rica em gases redutores, sem oxigênio, oceanos em formação com química rica em minerais e compostos dissolvidos, além de intensa atividade vulcânica liberando calor e novos elementos.
Tem também as descargas elétricas e de radiação ultravioleta, que forneciam energia para as reações químicas, e os impactos de corpos extraterrestres, que além de energia, talvez tenham trazido também moléculas orgânicas já formadas. Esse conjunto criou um ambiente dinâmico, instável e, paradoxalmente, propício à vida. Porque foi nesse cenário exatamente que a química começou a caminhar até a biologia. A pergunta sobre como a vida surgiu na Terra é ao mesmo tempo simples e complexa. Simples porque nós entendemos o que é estar vivo. Mas complexa porque quando nós vamos atrás de uma definição exata sobre o que é um ser vivo, nós esbarramos na falta de um consenso acadêmico em diversas áreas. Cientificamente, a vida não é uma substância ou uma essência, mas é um conjunto de propriedades emergentes num sistema químico altamente organizado. Mas de maneira geral, a vida é organizada em 3 funções básicas: metabolismo, autorreplicação e evolução darwiniana. Essas 3 funções são interdependentes. Afinal, sem o metabolismo, não há manutenção. Sem a replicação, não há continuidade. E sem a evolução darwiniana, não há complexidade ou diversificação. O grande desafio da ciência está em explicar como a matéria inorgânica, que está sujeita apenas às leis da física e da química, conseguiu dar origem à matéria orgânica que apresenta essas 3 funções integradas. Aliás, esse é o campo de estudo da abiogênese, que é a investigação entre como a química prebiótica migrou para a biologia. É importante frisar que a ciência não entende o surgimento da vida como algo instantâneo. É um processo demorado e contínuo. A passagem da não-vida para a vida aconteceu, provavelmente, com as moléculas orgânicas simples se combinando e formando estruturas mais complexas, que em determinado tempo adquiriram a habilidade de se replicar e de se compartimentalizar, inaugurando os primeiros organismos vivos. Outro aspecto central é a questão do equilíbrio termodinâmico. Todos os sistemas químicos tendem naturalmente à desordem e ao equilíbrio. A vida, no entanto, parece ser uma exceção, até porque ela mantém uma auto-organização e constantemente se afasta do equilíbrio. Isso só é possível porque os organismos vivos funcionam como sistemas abertos que captam a energia do ambiente e distribuem eutrofização. E com isso eu não quero dizer que a vida fere as leis da física, mas ela só surge num contexto justamente em que o fluxo de energia permite uma auto-organização. O problema científico, então, pode ser resumido em 3 perguntas fundamentais: quais moléculas vieram primeiro, qual foi o ambiente de surgimento da vida e como a química migrou para a biologia. A primeira teoria é provavelmente a mais famosa, que é a sopa primordial, de Oparin e Haldane. Lá em 1920, esses 2 cientistas sugeriram que a atmosfera da Terra era redutora e rica em metano, amônia, vapor de água, hidrogênio, e esses materiais, em contato com a superfície oceânica sendo bombardeada por descargas elétricas e radiação UV, poderiam ter gerado as primeiras moléculas orgânicas. Essa teoria ganhou força quando, em 1953, o experimento de Miller e Urey foi realizado em laboratório. Eles simularam essa atmosfera, esse ambiente no geral, e com descargas elétricas conseguiram produzir moléculas orgânicas, aminoácidos que são a base para as proteínas. Qual que é a grande problemática? A atmosfera primitiva da Terra ainda é muito debatida em questão à sua composição. E além disso, esse ambiente não proporcionaria o surgimento de matéria mais complexa, de formatos mais complexos. Pelo menos não facilmente. E com estruturas complexas, eu quero que vocês entendam, por exemplo, ácidos nucleicos, que são a base para o material genético. DNA, RNA, etc. Outra teoria é das fontes hidrotermais submarinas, que basicamente são aquelas fontes oceânicas que liberam fluidos ricos em minerais, gases, em temperaturas, tudo muito variado, o que poderia ter propiciado a origem da vida. Esses fumadores brancos que são encontrados nas dorsais oceânicas, eles criam estruturas porosas de carbonato e sulfeto que servem como câmaras naturais que concentram nutrientes e catalisam reações químicas. Além disso, esses ambientes fornecem um gradiente químico que poderia ter sido aproveitado como metabolismo primitivo também. O grande problema dessa teoria
é a temperatura. Ou seja, por mais que esse ambiente fornecesse proteção à radiação UV, né, que incidia direto na superfície, não fornecia a proteção às temperaturas altas do próprio ambiente. Uma teoria um pouco contraintuitiva é a de que a vida teria se originado em regiões de glaciação, em regiões com gelo. Ela se dá porque o gelo concentraria alguns nutrientes e também forneceria proteção contra a degradação à radiação UV, né? Ele ia dar uma retardada nesse processo. Essa ideia é particularmente interessante porque ela é experimentável em ambientes extraterrestres, como a Lua Europa. Ela tem regiões glaciais que têm condições muito parecidas com o que a gente imagina que poderia ter sido a origem da vida nessa teoria. E o grande impedimento é que as fontes de energia poderiam ter sido bem menores do que em qualquer outra teoria que nós vamos apresentar aqui nessa teoria da glaciação. Por fim, nós temos a teoria da panspermia, que diz que moléculas orgânicas ou até mesmo formas primitivas de vida podem ter sido trazidas à Terra através de meteoritos. Isso pode parecer absurdo à primeira vista, mas hoje em dia nós sabemos que moléculas orgânicas já foram encontradas em meteoritos, como no Murchison, que é o mais famoso provavelmente, e também em cometas. Isso não necessariamente resolve o problema da origem, mas sugere que a química migrar para a biologia seja uma propriedade universal. E no final, essa é a grande problemática dessa teoria, porque essas evidências elas são fortes, mas elas não explicam necessariamente como a vida começou. Ela só joga o problema para outro lugar. Entender de onde a vida veio de fato é só parte do problema. O grande desafio está em entender como a química prebiótica, que são as reações entre moléculas simples no ambiente natural, puderam proporcionar sistemas que comportavam 3 aspectos essenciais para a vida, que é o metabolismo, a compartimentalização e a hereditariedade. Esse processo, como já disse, não foi instantâneo, ele provavelmente foi gradual e possibilitou a química se transformar em biologia. Todos os organismos vivos conhecidos são baseados em 4 moléculas essenciais, que são os aminoácidos, as bases para as proteínas, os nucleotídeos, que são a base para o material genético, os açúcares, né, que são os carboidratos aí, eles basicamente servem de energia instantânea para a célula, e os lipídios, que formam as membranas, as organelas membranosas e etc. Os experimentos de Miller e Urey, eles demonstraram que os aminoácidos, eles de fato conseguiriam ser gerados e com certa espontaneidade na Terra primitiva, assim como essas outras moléculas bases, né? Mas quando nós chegamos na parte do material genético, nós entramos em um certo dilema de ovo e galinha, sabe? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Por quê? Porque a proteína ela é algo complexo já. E o DNA, ele depende das proteínas para ser replicado, enquanto as proteínas dependem do DNA para serem sintetizadas. E aí a gente fica nesse impasse. O que é mais aceito hoje em dia? Um mundo de RNA. Porque o RNA, além de cumprir a função de material genético, de fato, de estar ali na replicação, ele também consegue catalisar. Então ele cumpriria essa multitarefa que possibilitaria depois o surgimento do DNA como uma molécula mais complexa, né? Aliás, essas pequenas moléculas de RNA que servem como catalisadores, né, que aceleram reações químicas, são conhecidas como ribosimas. Outra coisa importante também agora envolvendo lipídios é a formação de protocélulas. Sabe quando você pega o óleo de cozinha e você despeja ele, por exemplo, em uma solução aquosa? Você vai perceber que o óleo, né, os lipídios, eles tendem a se concentrar em pequenas vesículas, em pequenas bolhas. E por que isso é importante? Vamos supor que nós temos diversas reações químicas acontecendo no ambiente. Dentro dessas vesículas, desses ambientes isolados, nós temos uma concentração maior e um isolamento dessas reações, o que a gente chama de protocélula, porque é literalmente o isolamento de reações que poderiam ter propiciado a origem da vida, né? A origem de estruturas e formação de moléculas orgânicas, porque a gente está tirando de um meio disperso, a gente está concentrando. Quando a gente concentra, a probabilidade das coisas acontecerem é maior porque o ambiente é mais controlado. E é claro, a vida não é simplesmente informação e membrana. Ela também precisa de um metabolismo para fornecer energia e tudo funcionar.
E aí, onde entra a teoria das fontes hidrotermais. Nesses ambientes, os gradientes químicos poderiam ter proporcionado às moléculas orgânicas diferentes níveis de energia natural, o que desencadearia algumas reações em cadeia e poderia ser posteriormente incorporado em sistemas celulares. E é claro, esse metabolismo primitivo ele era muito simples, não tinha nada de complexo nele ao nível do que nós temos hoje em dia. Porém, ele pode ter até acontecido com moléculas inorgânicas, mas ele serviu como base para sistemas mais complexos que vieram depois. Desse modo, a origem da vida pode ser vista como o encontro desses três fatores, que são as moléculas de informação, no caso o RNA, os compartimentos lipídicos, que formariam futuramente aí as membranas, e também esses metabolismos rudimentares. E é nesse ponto que surge também aqueles três fatores fundamentais para a vida, que é evoluir, variar, replicar, basicamente isso. Então a gente consegue apagar finalmente a linha entre a química e a biologia e nós temos aí o nosso queridíssimo primeiro sistema vivo. Tá bom, agora nós já entendemos como teoricamente funciona a vida de uma maneira muito simples e como ela surgiu. Mas quais são os vestígios, quais são as provas que o tempo geológico nos fornece? Olha, os primeiros registros da vida remontam cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, com assinaturas de carbono em rochas na Groenlândia e no Canadá. Mas se nós quisermos algo físico, visível mesmo, nós temos aí, com cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, os nossos queridos estromatólitos. Eles são basicamente estruturas deixadas por micro-organismos, em grande parte cianobactérias, que são organizadas em camadas, em estratificações, onde basicamente esses micro-organismos capturavam sedimentos do ambiente e expeliam substâncias. E essas estruturas, que ainda existem, aliás, em alguns lugares no México, na Austrália, em regiões costeiras, são evidências diretas de colônias de micro-organismos muito antigas, lá no comecinho da vida. Aliás, durante muito tempo a Terra provavelmente foi tomada simplesmente por micro-organismos, em grande parte, se não todos, procariontes, que são aqueles que não têm o núcleo organizado, Alguns deles eram heterotróficos, dependendo da captura e da alimentação de outros micro-organismos para poderem sobreviver, e alguns talvez tenham desenvolvido aí a quimiossíntese, onde eles aproveitavam aquelas mesmas fontes hidrotermais para realizar a produção do próprio alimento. E se você assistiu o vídeo sobre eras geológicas, você provavelmente sabe que esses micro-organismos têm uma função extremamente importante também na formação da nossa atmosfera, porque eles liberavam oxigênio, o que, aliás, ajudou no resfriamento da Terra. E todo esse nível de complexidade implica numa coisa especial para a astrobiologia. Se a Terra, em pouco tempo, ou seja, menos de 1 bilhão de anos, conseguiu formar as primeiras formas de vida, talvez esse fenômeno não seja tão raro no universo. Ou então, planetas como Marte e até mesmo algumas luas como a Europa poderiam sim ter tido vida no passado. Mas ela talvez só não tenha sido tão resiliente quanto a nossa, que resistiu aí a inúmeros eventos de extinção, inúmeras catástrofes e mudanças na Terra. Bom, a origem da vida é um dos maiores problemas para a ciência tentar responder até hoje. Infelizmente, nós não conseguimos bater o martelo em relação a nada. Mas, graças aos nossos cálculos, às nossas observações, aos nossos experimentos, nós conseguimos ter uma certa noção de como ela aconteceu. Primeiramente, a vida, provavelmente, não esteve pronta desde o começo. Na verdade, ela é o produto de processos químicos e físicos de longa duração em ambientes extremamente específicos. E no final disso, os sistemas químicos viram sistemas biológicos primeiramente simples e depois complexos que têm a capacidade de evoluir e se replicar. E esse conhecimento não só pode explicar a origem da nossa espécie, da nossa vida e de todas as espécies ao redor, como também ampliar a nossa visão sobre a vida no geral. Até porque planetas como a Terra primitiva, que oferecem as condições adequadas, podem estar desenvolvendo a vida em qualquer canto do universo. Se essa aula te ajudou a entender um pouco melhor como a vida pode ter surgido na Terra e ela pode estar surgindo no universo, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e também se inscreva aqui no Projeto C14. Confira no primeiro comentário fixado o nosso link do Apoia-se e, se você puder e quiser, apoie o projeto a continuar firme e forte e cada vez melhor. Eu vejo você na semana que vem
e até uma próxima. Um grande abraço e comenta aí qual hipótese de origem da vida você acha mais interessante. E nos vemos lá.